Isso aí também deu uma repercussão do caramba, irmão. O Alexandre Frota ligou pro mito, né? Vamos lá? Da Playson. Vai entender. Alô? 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 Desligou. Eu conheço essa voz. Cara, quem... Desligou. Peraí. Não, mas vai... essa voz eu conheci. É quem é... Cara, que merda que eu fiz, mano. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Rapidinho. Não tem intervalo. Só um minutinho. Vamos dar uma olhada. Vai entender. Pausa aqui. Você vê que os caras, assim, pra começar o seguinte, ele tá na TMC, né, que era a antiga Transamérica, eu fui nesse programa, a galera é mó gente fina. É um programa meio de humor, tal, meio que uma zoeira. E aí o Frota dá essa atuada, né, porque o Frota, ele precisa viralizar, precisa polemizar, ele deu essa atuada, nossa, que merda que eu fiz. Você acha que ele tá ligando pro cara, o cara tem, nossa, que merda que eu fiz. Tipo, vou ligar pra Ana Eric, pessoal, a Ana, oi, gostoso. Ai, que merda que eu fiz. Ela me atende assim, é foda. Né? Alguém acreditou que ele se arrependeu de ter ligado? Agora, é curioso o fato dele ter ligado e o Bolsonaro ter atendido, né? O advogado Paulo Cunha Bueno, que integra a defesa de Jair Bolsonaro, negou que o ex-presidente tenha atendido a uma suposta ligação feita por Alexandre Frota durante uma entrevista ao vivo que viralizou nas redes sociais. Após ser procurado pelo Metrópolis, o criminalista usou o X para afirmar que Bolsonaro não tem acesso a quaisquer telefones celulares e que cumpre rigorosamente as restrições impostas pela prisão domiciliar. Quaisquer pessoas que hoje ingressem na residência do presidente, prestadores de serviços, médicos e até advogados, são submetidos a uma revista prévia e obrigados a entregarem seus dispositivos eletrônicos, desce um pouquinho, telefones, tablets, smartwatches, etc. Aos cuidados da equipe de segurança, mantida 24/7 na entrada do imóvel. Disse o ex-chefe de comunicação. O governo Bolsonaro, o advogado Weingarten também usou a rede social para se manifestar. Por que isso? Porque o Bolsonaro está preso. Ele está em casa, mas ele está preso. É como se ele estivesse na cadeia, entendeu? O Lula, quando estava preso, não teve esse privilégio de ter acesso a um celular. Minha opinião, eu acho que ele tem acesso ao celular, sim. Eu acho que sim, tá? E vou dizer como que ele pode ter acesso a um celular. Às vezes você pega um cara que tá lá responsável que gosta dele. O cara vai lá e faz um bagulho desse. Entendeu? Eu acho que ele ligou e eu acho que o Bolsonaro atendeu sim. Também acho. Pode ser mentira? Pode ser que ele tenha gravado isso, pode ser um vídeo que ele zoou, pode ser alguém que imitou, pode ser um monte de coisa, pode. Eu acho que não tem muito absurdo nele atender o telefone não, cara. Não acho que tem muito absurdo dele atender o telefone não. Irmão, aqui no Brasil até criminoso de organização criminosa tá na cela organizando venda de droga de dentro da prisão, irmão. Você acha que o Bolsonaro de dentro de casa ele não consegue ter um telefonezinho ali? Vamos lá? Próximo. Olha, eu confio nas urnas, até porque se eu não confiasse não estava disputando a eleição, né? Que time maravilhoso, cara. Que time legal. Imagina, sei lá, imagina que o Kim tivesse idade, ele fosse candidato a governador e o Renan fosse candidato a presidente. Aí o Renan falasse alguma coisa, eu quero ter direito penal do inimigo pra acabar com facção. Aí o Kim falasse, não, facção não é não é um problema tão grande aqui pra São Paulo. Você fala, mano, vocês não estão se comunicando muito. Não tem time, cara. Não tem time, é cada um cuidando do seu. E aí nesta mesma boa ideia do Flávio, né, e do Jair, de questionar a urna. Quem que aparece? Eduardo Bolsonaro fazendo live com quem? Fernando Serimedo, aquele vagabundo, põe na tela, aquele vagabundo que mentiu sobre a urna brasileira. O Fernando Serimedo, deixa eu falar uma coisa, cara. O Fernando Serimedo mentiu sobre a urna brasileira. Ele disse que a urna usava softwares diferentes, mentiu. E ele disse que não dava para auditar todas as urnas, ele mentiu. O relatório das Forças Armadas, que saiu, sei lá, uma semana depois dele ter dado essas declarações,
desmentiu a própria declaração dele. Lembrando que a live dele, quando questionado o Mauro Cid sobre ela, falou: é da nossa turma, relaxa, kkkk. Então vamos assistir o que esse vagabundo falou. Vai lá. Mas, Cerimedo, essa história ela é longa. Eu acho que até hoje no Brasil, se alguém tentar consultar a sua live, ela não está disponível no YouTube, precisa de um VPN para assisti-la. É porque, além de tudo, o que acontece? Tem que tentar dar ares de verdade àquilo. Então, por exemplo, na Califórnia é esperado que ganhe um democrata. No Nordeste do Brasil é esperado, né, que seja uma vitória mais à esquerda. Então, por ali, eles ficam mais confortáveis de fazer uma alteração, uma provável, talvez, alteração. Porque, no final das contas, tem que entrar na tua mente que você tem que aceitar aquilo. Senão você vai acabar o quê? Se revoltando, você não vai acreditar, né? Então, para que ocorra da melhor maneira possível, com a maior estabilidade política possível, eles têm que prestar atenção nesses fatos. Lembra isto, o fraude estava nas máquinas. Mas uma coisa, meu lindo, é uma ilusão você achar, eu não acho um eleitor do Lula na rua. Você tá vendo? Vamos lá. Você tá em São Paulo? Você quer encontrar eleitor do Lula? Dá uma passada na Praça Benedito Calixto. Dá uma passada na Rua Augusta. Dá uma passada na Praça Roosevelt. Você vai encontrar um monte de eleitor do Lula, irmão. A Paulista de domingo é lotada de eleitor do Lula. Você bate o olho e você sabe que esse cara é eleitor do Lula. Tem muito eleitor do Lula. Tá, vamos falar de estados mais reacionários? Vamos falar, sei lá, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, cara, metade do estado é bem esquerdista. Inclusive a justiça lá, cara, depende de quem te processa, você tá lascado por causa disso. Santa Catarina. Irmão, eu estava em Santa Catarina fazendo um vídeo sobre o livro amarelo. Passou um cara e me chamou de fascista. Esse cara é eleitor do Bolsonaro? Tem eleitor do Lula pra caralho, velho. Tem eleitor do Lula pra caralho. Tem muito eleitor do Lula. E digo mais, tem muito, eu não vou nem chamar de eleitor do Lula, tem muito ex-eleitor do Jair. Tem muita gente que votou 17 em 2018 para votar no Jair Bolsonaro, que em 2022 falou: eu não voto no Jair, mas de jeito nenhum, eu não voto mais em Bolsonaro. Tem muita gente assim. Para de negar a realidade, cara. Para de negar a realidade. Ah, isso só tem no Nordeste. Não, cara. Não, mentira, tem tudo quanto é lugar. Vai lá, dá play aí. no centro de processamento, você pode trocar o logo. Então pode disfarçar o que aconteceu. Mas não contavam que nós íamos a fazer a fraude. Isso. Então eles não contavam que nós íamos a fazer uma auditoria do cada logo da máquina. Não somente o Excel, o logo da máquina. Mas o problema é que a diferença era muito maior. Era muito difícil fazer fraude. Porque a diferença entre o pai e o segundo era muito grande, era muito difícil. O hacker fez o trabalho dele, colocou, isso é teoricamente teoria, tá, pessoal? Não tem como provar porque não deixam investigar, né? Transformaram o negócio em impossível de auditar, né? Mas que o hacker fez o trabalho dele, como... Pausa. Isso é mentira. Isso é mentira. A urna, ela é conferida por dezenas de instituições, inclusive as Forças Armadas, e todas disseram a urna é auditável. Continua. O PT não levou, ele não deve ter ganho o seu pagamento, e aí, pé da vida, ele deu aquela declaração na entrevista Tecmundo. Só que a alteração que ele deu, de, sei lá, 10 ou 15 milhões de votos, não foi suficiente para o Fernando Haddad ganhar do Jair Bolsonaro. É o raciocínio de um assaltante. Como somente quem possui a chave pode abrir o cofre, a existência da chave demonstra que o cofre está seguro. Né? Isso aí foi o que, mais ou menos, eu lembro, isso me fez lembrar muito o ministro Luiz Roberto Barroso falando que as urnas são invioláveis porque elas não são conectadas na internet. E a gente está vendo que não tem nada a ver, né? Que é totalmente impossível de ocorrer uma fraude. A gente não está falando aqui que ocorreu, que não ocorreu, as suspeitas são fortíssimas, eu tenho a minha opinião, né? Mas dizer que não é conectado na internet não pode ocorrer uma fraude, pelo amor de Deus. Acabou de ver aqui a questão do hardware, que acaba... Vamos lá, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. É óbvio que você consegue fraudar uma coisa que não está conectada na internet. Agora, eu mostrei, inclusive na live, acho que de ontem ou de anteontem, que são 500 mil urnas. Como é que você faz uma fraude em 500 mil hardwares de forma significativa a ponto de mudar o resultado da eleição, tá? Se eles não estão conectados à internet? Você tem que literalmente acessar o hardware que você quer fraudar. Então, em 500 mil urnas, você precisa, se você conseguir acessar 100 mil delas, você acessou só um quinto dos hardwares. 100 mil! 100 mil! Você entendeu o tamanho da operação
Pra você tentar fraudar uma eleição. Você tá assim, nossa, cara, vai, continua. Capaz de fazer uma programação e deixar, talvez, algumas portas abertas. Enfim, existe uma infinidade de possibilidades de Pausa aqui. vulnerabilidades que Eles fizeram esse slidezinho. Você viu que legal? Ele tem uma estética de programação. Parece um MS-DOS meio colorido. E aí, nossa, o velho bolsonarista, a tia do Zap, esses bagulho de... Esses troços de computador de tecnologia, tá tudo escrito aí. Não, cara, pega a frase aqui. É o raciocínio de um assaltante. Como somente quem possui a chave pode abrir o cofre, a existência da chave demonstra que o cofre está seguro. Ai, que tosquice! Vai. podem ocorrer as fraudes. Não é porque é feito através de um processo eletrônico em máquinas que no dia da votação não são ligadas à internet que é impossível de você falsificar. Não, mas, Eduardo, como fazia a transmissão dos resultados? Através de internet. Então já tem uma internet. Não estava conectado à internet. Não estava na pausa. vivo. Você vê que é burro. Como fazer uma transmissão dos resultados via internet? Ah, então eles conectavam os hardwares na internet? Não. Não, meu amigo. Uma coisa é você passar a informação pela internet. A outra coisa é você conectar o hardware na internet. Eu posso, por exemplo, pegar uma calculadora, colocar 1 mais 1 igual a 2. Aí eu vou lá e transmito o resultado pela internet. Isso não significa que eu conectei a calculadora na internet. Nossa, cara. Vai. Conectadas à internet, mas quando finaliza o processo, estão conectadas à internet. Eu acredito que eles ataquem em vários flancos, seja através... Porque, por exemplo, no Brasil, é complicado que depois de 5 horas da tarde comece a entrar vários votos do Nordeste. O que você começa a pensar? Poxa, depois das 5 da tarde, os mesários, que normalmente no Brasil são os mesmos todas as eleições, já se conhecem. Se todos eles forem da mesma ideologia, eles podem perfeitamente no final chegar e falar, ó, vou digitar aqui o título de eleitor do cara, você vota por ele aí, ó. Faltou a votação João da Silva, aí digita o número, vota aí na maquininha aí João da Silva, aí vai lá e vota lá no candidato da esquerda, vamos supor, no Lula, pá. Enfim, e aí eles vão começando a colocar mais e mais votos dentro. Essa é uma maneira, uma possibilidade de fraude. Não né? Nossa, ele tá tentando fazer um brainstorm de como você fraudaria a urna. Então vamos entender. A tua operação para fraudar a urna seria o seguinte, você vai comprar dezenas de milhares de mesários que vão, na ordem das milhares de fraudes, individualmente, pegar cada voto que ele julgou que ia pro Bolsonaro. Então, beleza, quem é você? Eu sou João da Silva. Ah, eu conheço, esse aí João da Silva é bolsonarista, isso aqui eu vou fraudar, hein? Vota lá. Aí ele vai fazer um código, triângulo, quadrado, X, 2 pra esquerda, 1 pra cima, meia lua, e aí vai virar voto no Lula. Mano, é assim, é de uma fantasia, cara. É de uma fantasia, só não faz sentido. E outra coisa, por que às vezes as regiões têm determinado horário para mandar os votos? Porque você vai fazendo as apurações, não no Brasil inteiro de uma hora para outra. Você vai pegando região por região e é normal que alguns lugares mais distantes demorem um pouco mais para chegar a informação. É só isso, cara. É só porque o Brasil é fisicamente grande, é só por isso mesmo. Mas vai lá, continua. Que certamente ninguém duvidaria que ocorresse. Outra é com relação às máquinas fantasmas, né? Outras mais em vários outros tipos. Então você tem que tentar, ao máximo, reduzir essas possibilidades. Você necessita fazer muitos tipos de fraude para ter um bom número e para desviar a atenção. Mas seria medo. Nossa. Michele será convidada para a convenção de Flávio e terá proposta para voltar ao PL Mulher. Ex-primeira-dama exigiu vídeo do enteado e gravará a resposta. Descer um pouquinho. De acordo com o presidente... Tá. Ela está convidada para a convenção, mas tem dificuldades para viajar por causa dos cuidados que Bolsonaro necessita agora. Mano, para viajar pelo PL Mulher, beleza. Para viajar para a convenção, agora tá difícil. Eita, nós, né? De qualquer forma, eu espero que a paz seja selada com esse vídeo do Flávio. Volto de viagem na próxima quinta-feira, desce um pouquinho, e pedirei para que a Michele reassuma o PL Mulher. Não existe ninguém à altura dela para o posto. Acho que todos já entenderam que o momento é de união. Essas brigas acontecem em toda a família, as pessoas entendem. Tá bom, desce um pouquinho. Acabou, aí é outra coisa, né? É isso, né? É isso. Vamos lá? Próximo. Casos de família.
Caiado ironiza a reaproximação de Michele e Flávio. Caiado comparou a crise da família Bolsonaro ao programa de TV e disse estar focado em construir alternativa ao PT e ao bolsonarismo. Né? Você vê que triste, né? O Caiado, que está agora tentando ensaiar alguma crítica ao Flávio, ao Vorcaro, quando vem, né, uma briga que não é briga de família, não é uma briguinha de família, não me passou o sal a hora que eu pedi, a fulana tá... Não é isso, cara. É uma disputa pelo protagonismo, né? É uma disputa pelo espólio do Jair Bolsonaro, né? Onde está claramente muito bem dividido ali. Você tem a turma do bolsonarismo true, você tem o Eduardo, o Carlos, o Flávio, você tem o Kim Paim, você tem o Paulo Figueiredo, você tem o Alan dos Santos, você tem essa galera de um lado, e você tem a galera do outro lado que é Valdemar, Michele, Nicolas, Pavanato, o Holiday, alguns ex-MBLs estão tentando se juntar ali, agora eles conseguiram o Sestaro, tá? E aí uma galera que tá no meio já tá pulando pro outro barco, já falei várias vezes. O Silas Malafaia acabou de fazer isso, tá? Pô, por que eu sempre esqueço o nome dele, velho? Marco Feliciano. O Marco, porque eu não sei por que eu sempre esqueço o nome dele. Marco Feliciano. O Marco Feliciano já pulou do barco também, né? E é claro que este time, que ainda é um pouco menor, porque não tem o nome Bolsonaro, ele já está numa aceleração maior dentro do próprio bolsonarismo do que os próprios filhos estão tentando conter de popularidade para eles. É isso. E aí o Caiado, ele não pode fazer essa leitura política, ele não pode falar, porque ele ainda tem que pagar pedágio para essa gente. Né, cara? É foda, cara. É foda, é foda. Eu vou falar um negócio pra você, cara. Quando teve ditadura militar no Brasil, vários grupos de esquerda, né? E até pessoas que não eram de esquerda se revoltaram contra a ditadura. Aliás, acabei de pensar uma coisa aqui, velho. Raciocínio, mas voltando aqui. Quando você teve a ditadura militar, vários grupos diferentes se revoltaram contra a ditadura. Vários grupos diferentes queriam derrubar a ditadura. E os grupos que mais tomaram a frente e que mais conseguiram andar com esse plano eram grupos de pessoas mais inteligentes do que os outros da esquerda, que não faziam, por exemplo, e esses grupos tinham intersecções, né? Então, por exemplo, vocês lembram que teve o sequestro lá do embaixador, você lembra que teve um monte de assalto a banco, etc, que era essa coisa meio marighella. Então você tinha uma coisa assim, a gente não vai bater de frente com esses caras, mas nós não fazemos isso. Nós atuamos de outra forma, nós atuamos de forma cultural. Era uma forma até mais charmosa de você bater de frente com a ditadura. E este grupo foi o grupo que ganhou o protagonismo do antiditadura e foi o grupo que, depois que a ditadura se foi, dominou todo o cenário político do Brasil, né? E quem denunciou isso faz muita merda esse cara, mas uma coisa que ele denunciou muito bem, quem fez isso foi o Olavo de Carvalho, né? Mostrando, gente, vocês não estão entendendo. Enquanto vocês estão perseguindo comunista no meio do mato, esses caras estão nas universidades e nos sindicatos, tá? Estes grupos conseguiram fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? Quando você pega um cara como Ronaldo Caiado, por mais que ele seja governador, por mais que ele seja poderoso, por mais que ele tenha muito contato com empresário, com gente de grana, etc, etc, ou ele não entende, o que eu acho difícil, eu acho que ele entende, ou ele não pode denunciar, que é o que ele faz, e ele fica para trás de outro grupo à direita, que somos nós, que denuncia esse racha e essa leitura política mais sofisticada e mais precisa, e que encanta você que é jovem, Gen Z, e que é mais inteligente, é mais curioso e quer entender nuance. Entendeu? Não é uma briguinha de família que está acontecendo. A esposa do pai brigou com o filho. Não é isso que está acontecendo, cara. Não adianta tentar passar esse pano. Entendeu? Não adianta. Existe um negócio que é o seguinte, o Batilani tá lá na minha casa, né? O Guilherme Batilani, eu achei ele morando na rua, né? Falei, fica aí no meu sofá, ele tá essa semana ficando lá em casa. A gente tava conversando ontem, né? Ele fala muito ele não gosta que fala disso, mas eu falo, dane-se. Ele não gosta de falar de relacionamento, mas ele fala muito de relacionamento. E ele tava contando alguns casos, né, de homens e mulheres que às vezes pegam os seus cônjuges, né, ou seus parceiros lhe traindo, e eles deliberam acreditar em alguma historinha, né, alguma história idiota, só para não perder, né, aquela pessoa.
Hoje, quem acredita nessas histórias bolsonaristas de que o dinheiro do Vorcaro era só privado, ou de que não existia a relação do Flávio com o Vorcaro, ou de que os chefes de gabinete deles todos roubavam e eles não tinham como saber, ou de que, sei lá, esse caso da Michelle é só uma briga de família, no final das contas estão todos unidos pela direita junto com Pablo Marçal, etc. Não são pessoas que realmente acreditam nisso. São pessoas que escolheram abrir mão do senso crítico, tá, que eles podem ter em nome de uma fantasia, em nome de um ideal. Né? É um ideal que nunca vai ser atingido, porque esse ideal, assim, ele não corresponde ao que esses representantes desse ideal estão fazendo. Esses caras não querem representar esse ideal. Eles não querem ser esse ideal, eles querem representar, mas eles não querem ser esse ideal. E no final das contas fica só isso. E aí quando aparece um grupo corajoso como o nosso, denunciando isso, né? Acabou, velho. Acabou. As pessoas entram e falam, não, realmente aqui, pô, a realidade está posta. Não é mesmo? Então, é isso.